Seja muito bem-vindo a mais um episódio, tá? Aqui dos nossos mini podcasts. E hoje com mais um episódio da nossa saga aí do Napoleão Hill, que no caso é eu lendo todos os livros do Napoleão Hill, tá? E trazendo aqui pra vocês os maiores insights que eu consegui tirar do livro, né? Então, muito da hora, eu acho que agora é o nosso sexto episódio falando só do Napoleão Hill, né? Já passamos por várias obras aí, como o Manuscrito, já passamos por Quem Assiste Enriquece, A Ciência do Sucesso e entre outras, né, entre outras obras. Se você quiser dar uma olhada mais nessas outras obras, só você ver aí alguns episódios anteriores. A obra de hoje que vamos conversar, trocar um papo aqui, será Os Hábitos Milionários de Napoleão Hill, tá? É um livro que explora as características e comportamentos comuns entre indivíduos bem-sucedidos financeiramente, tá? Que foi o que Napoleão Hill fez durante a vida dele inteira, né? Estudou pessoas bem-sucedidas, tá? Não só financeiramente, mas como fisicamente, mentalmente e outras áreas aí da vida, tá? Napoleão Hill investigou e entrevistou mais de 500 milionários para entender o que levou esses caras ao sucesso, né? Ele identificou uma série de hábitos e os principais, tá? Que ele identificou foram esses daqui, ó. O primeiro hábito, pensamento positivo, tá? Napoleão Hill ele enfatiza a importância de manter uma atitude mental positiva em todas as situações. Ele acredita que o pensamento positivo é essencial para superar desafios e alcançar objetivos, tá? Tipo assim, cara, se você... Eu falei isso até no Atitude Mental Positiva, né? Uma obra que também já fizemos aqui, tá? Que eu trouxe aqui para vocês também. E ele falou lá muito sobre você manter sempre a atitude mental positiva, que no caso é a sigla AMP, né? Tem AMP e AMN. AMN é a atitude mental negativa. A maioria das pessoas de fracasso tem essa atitude mental negativa. Já as pessoas de sucesso têm essa atitude mental positiva. Diante os conflitos da vida, diante as perdas, tá? Diante os ganhos também. Em toda situação da vida desses caras bem-sucedidos, eles têm a atitude mental positiva. Esse é o primeiro hábito. O segundo hábito é a definição de metas, tá? Os milionários têm o hábito de estabelecer metas claras e específicas para si mesmo, tá? Muito importante essa palavra aqui, metas claras, tá? Claras. Tipo assim, não é simplesmente você ter uma noção de onde você quer chegar. Ou você falar, eu quero ser rico. Não, mas é rico em quê? Né? Rico financeiramente? É quanto de dinheiro você tem que ter. Então, quando ele fala sobre a maioria dos milionários, né, ter metas claras, eles falam em relação a isso. É saber exatamente onde você quer chegar. Entende? Então, eles sabem o que querem alcançar, tá? E trabalham todos os dias, constantemente, para atingir esses objetivos, tá? Então, cara, ele até fala, o Napoleão Hill, né, nessa definição de metas aqui, ele fala um pouco sobre as leis do universo, né, as leis natural. E ele fala que quando você tem claramente o que você quer, nossa mente ela é atrativa, né? Então, sua mente começa a atrair aquilo que você quer. Por isso que, um exemplo, você não pode, né, falar assim, eu quero ser rico, tá? Se você tiver assim, com essa mentalidade de eu quero ser rico, depois mudar sua mentalidade e colocar uma meta clara, né? Tipo, eu quero ter 20 milhões de investimento e eu quero morar em tal lugar, eu quero ter tanto de grana, meu filho vai morar em tal lugar, minha esposa vai ser desse jeito. Cara, se você tiver essa sequência de coisas claramente, tá, no seu subconsciente, o Napoleão Hill diz que a probabilidade de você atrair o mais rápido possível é bem maior, tá? Bem maior do que aquelas pessoas que têm uma noção do que querem, beleza? Tem muitas pessoas que têm noção do que querem e nunca chegaram nesse objetivo, né? Que elas têm essa noção. Por quê? Exatamente por conta que a pessoa ela não tem uma meta clara. E Napoleão Hill até conta, né? Esse livro dele, Hábitos Milionários, ele conta que um cara de uma cidade dos Estados Unidos queria muito, né, levar o Napoleão Hill lá para fazer uma série de... como eu posso falar pra vocês? Hoje em dia a gente chamaria de podcast, né? Pela rádio, sabe? Então ia fazer tipo 5 episódios falando sobre alguns hábitos milionários, que é exatamente todo o conteúdo desse livro, esses hábitos que eu tô te falando. Aí ele falou que o cara falava assim, um dia eu vou trazer o Napoleão Hill. Nisso se passaram tipo 16 anos e o cara não conseguiu levar o Napoleão Hill lá pra fazer essa série. Só que aí depois teve um determinado dia que o cara falou assim, cara, esse ano o Napoleão Hill vai vir aqui e vai passar as lições diante o meu podcast, um exemplo, né? Que era a rádio lá. E aí, quando foi naquele ano, né, ele se encontrou com o Napoleão Hill, conseguiu convidar, na verdade, o Napoleão Hill viu ele pelo um jornal, tá? Viu que ele estava falando sobre o Napoleão Hill pelo jornal, enfim, e acabou o que aconteceu. O Napoleão Hill foi lá e gravou. Mas vocês perceberam que quando o cara ele cravou, tipo, esse ano, até dezembro, o Napoleão Hill vai vir aqui, vai gravar uma série no meu podcast, assim, assim, assim. Quando ele cravou, funcionou. Antes ele tinha só noção, tipo, o Napoleão Hill um dia vai vir aí. Depois que ele cravou, deixou a meta clara na mente dele, aconteceu rápido, beleza? Então essa a importância de você definir metas, beleza?
claras aí na sua mente. Esse é o segundo hábito, né? Definição de metas. O terceiro hábito é persistência, tá? Napoleão Hill argumenta que a persistência é fundamental para o sucesso, beleza? Os milionários enfrentam muitos obstáculos em seu caminho, tá? Mas eles persistem e continuam trabalhando em direção aos seus objetivos, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Cara, o Napoleão Hill também fala que não basta você ter só esses hábitos milionários durante um dia, uma semana ou um mês. Todos esses hábitos milionários você tem que ter, cara, e você tem que saber aguardar. Ele até conta a história assim, ele fala assim, cara, você adquirir todos esses hábitos, adquirir todo esse conhecimento sobre as leis do sucesso, tudinho, e querer que amanhã sua vida mude, é a mesma coisa que você plantar hoje e amanhã você acordar com a esperança que vai ter uma árvore super gigante e bonita. Não existe isso. Sabe, tipo, tem o tempo, você tem que respeitar o tempo da natureza, você tem que respeitar o tempo das coisas, beleza? Então, o Napoleão Hill, ele contou essa história aí da persistência, né? Você tem que entender isso, entender que você vai passar, vai ter dias ali que não vai chover, entende? Vai ter dias que vai ser complicado, vai ser mais difícil, vai ser doloroso, mas se você tiver a persistência e tiver a paciência de aguardar, né, até sua hora chegar, vai chegar, cara. E essa é a terceira aí, o terceiro hábito, né, dos milionários. O quarto hábito é a autoconfiança, tá? Aí ele fala aqui, acreditar em si mesmo é crucial para o sucesso. Os milionários confiam em suas habilidades e capacidades para superar desafios e alcançar o sucesso financeiro, tá? A autoconfiança, ele até conta uma história também, né, sobre, cara, se você, né, ele conta uma história de um cara que estava na rua e aí esse cara, ele queria arrumar um emprego, ele pediu um emprego, né, para um cara super elegante e tal. E aí o cara falou assim, eu não posso te dar um emprego hoje, mas eu vou te arrumar um emprego. Só que você vai ter que fazer uma coisa, né? Esse cara elegante falou pro morador ali, pro cara que tava morando na rua. Aí o cara que tava morando na rua, ele falou assim, o que eu devo fazer? Ele falou, você vai agora em uma loja, tá? E você vai pegar a única grana que você tem no bolso. Você tem quanto? Se eu não me engano, ele disse que tinha $300 no bolso, né? Um morador de rua. Você vai pegar esses $300, né? E ele só tem esses 300 para comer, para fazer tudo. Você vai pegar esses $300 e você vai comprar as suas melhores vestes, tá? Na verdade, você não vai comprar $300 em vestes, você vai comprar mais. Você vai comprar, tipo, $1.000 em vestes. Você vai sair de lá devendo. Mas também você tem que sair com terno lindo, com traje lindo. Beleza. O cara foi lá, né? E aí o cara comprou as roupas e ficou até devendo. E aí esse cara elegante, né, pegou esse cara, né, que comprou as roupas, esse morador de rua, e levou ele até uma oportunidade de emprego. Chegando lá, ele era o cara mais elegante, ele se sentiu muito autoconfiante por conta das vestes dele. Lógico que autoconfiança não se resume às vestes, mas aqui é um exemplo para você entender o quanto muda a sua vida quando você consegue juntar as pequenas coisas, como você ter uma personalidade agradável, né? Quando você cuida um pouco mais da sua pele, você cuida um pouco mais de você, do seu cabelo, das suas vestes, você fica muito mais confiante. E essa consequência de você ficar muito confiante é o resultado positivo na sua vida, entende? Então, chegando lá, o cara foi admitido e conseguiu um emprego, beleza? Quando ele conseguiu um emprego, enfim, ele voltou lá, pagou as dívidas. E aí o Napoleão Hill dá esse exemplo pra gente, né? De sempre tentar fazer o máximo pra gente se sentir autoconfiante. Então, sempre esteja cuidando de você. Não pare de cuidar de você nunca, beleza? Porque aí sua autoconfiança vai baixar e provavelmente as coisas vão começar a dar errado na sua vida. Isso é o quarto hábito aí dos milionários, beleza? Aí tem aqui, ó, aprender com o fracasso, tá? Esse é o quinto hábito, beleza? O quinto e último hábito. Ele fala aqui, Hill destaca a importância de aprender com os fracassos e reveses, tá? Ele argumenta que o fracasso não é uma derrota permanente, mas sim uma oportunidade de aprender e crescer. Ele fala bastante até nas outras obras dele que o fracasso é uma bênção disfarçada, né? Essas são as palavras de Napoleão Hill. Todo fracasso que você tiver na sua vida, não trate como um fracasso, trate como uma bênção disfarçada, beleza? Então, como eu te falei lá no início, cara, é tudo questão de mentalidade, é tudo questão de AMP ou AMN, que no caso é atitude mental positiva ou atitude mental negativa. Sempre vai existir os dois lados da coisa, cara. Seja no fracasso, seja no sucesso, sempre vai existir o lado bom e o lado ruim. Basta você focar apenas no lado bom, certo? Que é certo que você vai sair daquela situação uma hora ou outra, tá? Você vai conseguir melhorar de vida e você vai conseguir tudo que você quer, cara, se você tiver atitude mental positiva. Então, ao contrário de ficar reclamando com seus fracassos, né? Procure aprender, procure entender, né? Então, eu tenho um amigo mesmo que ele acabou caindo em um limbo assim, certo? Em um loop, né? Ele acabou caindo num loop que ele não conseguia sair mais.
sobre em relação a fracasso mesmo, a atitude mental. E aí ele buscou tanto, cara, entendeu por que ele estava aqui naquilo, que ele entendeu que eram crenças negativas que ele tinha, né, de antes, de lá de trás, quando ele morava com os pais dele, e entre outras coisas, ele tinha sofrido alguns baques que ainda afetavam a mente dele. Então, cara, quando ele descobriu isso, tá, meio que ele se beneficiou de um fracasso, viu? Ele pegou o fracasso dele e procurou aprender. Então é isso que você tem que fazer. Não ficar reclamando, ficar chorando, se lamentando, sabe? Então é isso, muito da hora, né? Agora, tá? Essas são as 5 leis aí, né? Deixa eu só revisar pra você, ó. A primeira é pensamentos positivos, né? Então esse é o primeiro hábito, na verdade, né? Hábitos milionários. Pensamento positivo. O segundo hábito milionário, definição de metas. Terceiro hábito, persistência. Quarto hábito, autoconfiança. E quinto hábito, aprender com o fracasso. Muito da hora, né? Agora eu anotei aqui, no meu caderninho, alguns insights que eu quero te passar, tá? Alguns insights que eu teria assim, né? Eu comigo mesmo, na minha vida, que eu acho que é muito da hora te falar esses insights. Então, ó, o livro de Napoleão Hill, eu vou te falar aqui o primeiro insight, né? Tudo que as pessoas fazem é por um motivo. Nunca peça algo a alguém sem um motivo. Esse insight aqui foi muito da hora. O Napoleão Hill, ele quis falar assim, cara, você tem que entender que se a pessoa, né? Isso é até explicação de hábitos, né? Se a pessoa ela tem um hábito de consumir televisão, né? Acreditar em tudo que passa na televisão, na mídia, ela fica mal por muitas pessoas que falam um monte de mentira na internet, né? Se aquela pessoa ela faz aquilo, se ela se sente daquele jeito, é por algum motivo. Às vezes o motivo é porque lá atrás a família dela ou alguém, né, tinha o hábito, certo, de fazer isso também. Só que um exemplo com jornal, a pessoa hoje que lê, que assiste muito repórter, né, que assiste muito televisão, geralmente os pais antigamente, né, liam muito jornal ou algo do tipo. Então acabou que virou um hábito para essa pessoa assistir TV, assistir repórter e entre outras coisas. Beleza? Então, tipo assim, Napoleão Hill quis falar que tudo que a pessoa faz é por algum motivo. E geralmente esse motivo são hábitos. Aí ele te ensina aqui, ele fala assim, 9 motivos fortes para as pessoas fazerem as coisas, porque ele te ajuda a se beneficiar. Aqui também ele passou a lição de, quando você for pedir algo a alguém, tá? Nunca peça esse algo sem um motivo. Então nunca, você mesmo tem colaboradores na sua empresa, nunca peça para essa pessoa fazer algo sem um motivo. Sempre fale o que ela tem que fazer e qual o motivo de o porquê ela tem que fazer. E você vai ver que vai mudar, cara, o comportamento dessa pessoa. Ela vai entender bem melhor, certo? Do que você só falar, ah, faz isso, fulano, tá? Então, muito da hora aí. Aí aqui agora eu vou te falar 9 motivos fortes para as pessoas e o porquê as pessoas fazem as coisas, né? Ó, geralmente as pessoas tendem a fazer as coisas, né? Primeiro motivo, a emoção do amor, tá? E aí ele enfatiza, o Napoleão Hill, que essa é a maior emoção. Tipo assim, a emoção do amor é a maior. Aí ele fala até que essa emoção custou a ele $1 milhão, né? Por conta dessa emoção, que ele resolveu amar, né? Ele resolveu se jogar de cabeça nesse amor. Acabou que ele ficou tão mal depois que terminou o relacionamento, né? Que ele perdeu $1 milhão. Então essa é uma das maiores emoções, assim, cara. Tipo, disparada, sabe? O segundo motivo é a emoção do sexo, tá? A emoção do sexo é o segundo motivo. O terceiro motivo, o desejo de coisas material, certo? O quarto motivo, desejo, tá? De autopreservação. Acredite se quiser, esse é o quarto motivo. O quinto motivo, pelo que as pessoas fazem a maioria das coisas, né? O desejo da liberdade, beleza? Isso é forte. Sexto motivo, o desejo de se expressar, tá? E de reconhecimento pessoal. Então, muitas pessoas escrevem livro, começam a gravar vídeo nas redes sociais pelo reconhecimento e pelo desejo de se expressar, tá? Então, muita gente faz só por esse motivo. E o sétimo motivo aqui, ele fala assim, o desejo de você se sentir que está salvo após a morte. Cara, isso aqui é uma das coisas mais fortes, assim, tipo, muita gente, né, tem medo, todo mundo, né, tem medo de morrer assim, e a gente tem essas dúvidas, né, de não saber para onde vai, não saber como o que acontece após a vida e todas essas dúvidas que temos hoje, né, e aí o que acontece? Muita gente tem medo, cara, né, eu tenho medo, um exemplo, de morrer e ir pro inferno, né, muita gente tem medo disso, então muita gente vira evangélico, começa a fazer coisas por esse motivo, por ter medo de ir pra um lugar ruim, ou sei lá, de sofrer alguma consequência após a morte. Cara, isso daqui é muito louco, né? Oitavo motivo, o desejo de vingança. Cara, Napoleão Hill até enfatiza que não aconselha ninguém, tá? Mas tem muitas pessoas que fazem isso, beleza? Tem muitas pessoas que fazem muitas coisas por vingança. Tem muitas pessoas que canalizam também, né? Essa emoção por
canaliza ela pra vencer, né? Pra ser alguém melhor. Mas o Napoleão Hill, ele sempre enfatiza que se você faz algo por vingança, você sempre vai acabar no pior caminho, né? Você sempre vai estar meio que desligado assim do que está acontecendo à sua volta. Você sempre vai tentar ir pelo caminho mais fácil para tentar o mais rápido possível se vingar daquela pessoa. Então, não é um bom motivo aí, beleza? Pra você, né? Trazer pra você, mas é algo interessante que a gente vê muito no nosso dia a dia, beleza? Nono motivo, a emoção do medo. Aqui é pra finalizar, né? Cara, a emoção do medo, você sabe, né? Temos medo de várias coisas. Temos medo da velhice, medo da pobreza, temos medo da perda de amor, né? Temos medo da morte, né? Da própria morte, né? Temos medo da crítica ou coisa que a gente tem medo, né? Assim, nós seres humanos, por conta da sociedade, de tudo que foi feito, da história, né? A gente tem todos esses medos aí. Então, medo é uma das emoções mais fortes, assim, que pode te impedir de fazer muitas coisas grandiosas na vida, beleza? Então tomem cuidado. Então, muito da hora, e esses foram os 9 motivos por qual geralmente as pessoas fazem o que fazem, beleza? Esse foi o meu primeiro insight aí do livro, muito da hora. E aí tem outro insight aqui que é menor, que é o seguinte, ó. As ordens natural das coisas, tá? Isso aqui foi muito da hora. Ó, o universo é um equilíbrio e nada pode fugir desse equilíbrio. Cara, o que foi da hora aqui? O Napoleão Hill, ele falou bastante sobre leis natural, né, nesse livro. E aí ele fala assim, cara, a gente herdou a inteligência, uma inteligência, a gente é os únicos seres inteligentes assim, né, consciente. E a gente herdou isso do nosso Deus, né, da inteligência infinita. E cara, Deus, ele criou a gente com o intuito de construir, beleza? Então, o insight que o Napoleão Hill passou sobre as ordens natural das coisas cara, o tempo anda pra frente, as coisas acontecem andando pra frente e você nunca pode estar, um exemplo, retrocedendo, você nunca pode desconstruir. A partir do momento que você faz isso, tá? Você tá quebrando a ordem natural das coisas. Então vamos lá, algo muito da hora de se dizer a você. Cara, você vai em um lugar, beleza? Você vai em um lugar, e aí nesse lugar, certo? Tende a alagar várias vezes, e aí você vai lá com o planejamento de, vou criar uma estrutura para esse lugar aqui não alagar. Um lugar lá no meio do mapa, um lugar lá no meio do mundo, né? Da Terra. Cara, se você for lá, tá? Tentar, tipo, brigar com a natureza, você vai se dar mal, cara. Porque é a ordem natural das coisas. Vocês têm que deixar a ordem natural das coisas acontecerem. E melhor, vocês têm que surfar a ordem natural das coisas. Você tem que usar isso ao seu favor. Então, uma ordem natural mesmo. Cara, se você quer vencer, se você quer, um exemplo, ficar bem mentalmente, ficar bem de saúde, cara, você tem que estudar um pouco mais, você tem que ir à academia, tá? Você tem que fazer as coisas certas ali e vai demandar um tempo. Você não pode querer pular, tipo, vou, um exemplo, tomar uma pílula ou, sei lá, vou tomar alguma coisa que vai me deixar mais inteligente. Se você fizer isso, uma hora ou outra você vai se dar mal, porque você tá quebrando as ordens natural das coisas. Então achei muito da hora esse insight aí que o Napoleão Hill deu, tá? E eu não sei se você concorda, né, mas eu concordo. Pelo pouco que eu vivi, isso é muito real. O Napoleão Hill aqui fala também de o universo, ele funciona em equilíbrio, né? Tudo é o equilíbrio. Então, se você é uma pessoa que tá saindo do equilíbrio, meio que ele já vai te dar uma lição. David, como assim? Não entendi. Cara, vamos lá. Se você é uma pessoa que vamos supor que você é a pior pessoa do mundo. É essa dúvida que a gente tem, né? Então você é uma pessoa que mata pessoas. Se você chegar, meio pesado, né? Mas se você chegar, um exemplo, você já matou 10 mil, 20 mil pessoas, você tá chegando ao extremo, você tá saindo do equilíbrio do universo, beleza? O que o universo vai fazer? A ordem natural das coisas, ele ou vai tirar você da equação, né, porque você tá desequilibrando, ou ele vai te dar uma lição muito severa, cara, sabe? Então, você tá indo ao extremo, sabe? Mesma coisa, né, ao contrário, beleza? Então, você sempre tem que ter o equilíbrio, você não pode nem comer muito e nem pode fazer muita atividade física, tem que ser o equilíbrio. Se você for muito ao extremo, o universo ele vai te dar uma lição. Isso é muito da hora, né? O mundo funciona muito assim. Agora eu anotei aqui outro insight, um insight 3, né? A natureza. Aí, esse insight é muito da hora. Ele falou assim no insight 3, né? A natureza nunca tira algo de você, nem de ninguém, sem repor algo igual ou maior. E aqui ele falou que, cara, quando você faz algo, faz por merecer e ganha, um exemplo, cara, você estudou ali, certo? Você estudou sobre business, empresas, e você passou quase a sua vida inteira, se dedicou a sua vida inteira, e finalmente você criou uma empresa, né? Você criou uma empresa, agora a sua empresa é bem sucedida, você ganha milhões. Cara, se vier alguém fazer alguma, vamos dizer assim, alguma covardia com você e tirar essa empresa de você, tá? O universo ele não permite, porque você é merecedor daquilo. Então, esse insight se encaixa lá com a ordem natural das coisas. Cara, você lutou sua vida inteira para conseguir aquilo ali. Quando você conseguiu, veio alguém, né, e tirou, entre aspas, né, tirou de você.
que é que o universo faz, né? A ordem natural das coisas, o que é que ela faz? Ela não deixa tirar de você. Na verdade, você pode até perder aquela empresa, mas ela vai te dar algo igual ou maior. Então você vai ter uma empresa igual a que você já tinha, tipo, ganhando a mesma grana ali, tudo como você, né, sempre trabalhou para ter, ou você vai ter algo maior que você nem imaginava. Então o universo ele funciona muito assim. Muito da hora esse insight aí, porque te ajuda até a trazer paz espiritual para você, né? Tipo, um exemplo bem baixo é, cara, se você lutou ali pra conseguir um celular, e aí você comprou um celular, você saiu na rua, alguém roubou de você, cara, não se preocupa. Se aquilo era seu mesmo, se você construiu aquilo ali, se você era merecedor daquilo ali, não se preocupa, que o universo ele vai te dar algo igual ou maior. Então, bem da hora, né? Agora eu vou aqui pro Insight 4, tá? O Insight 4 é a lei da compensação. Cara, a lei da compensação é uma das coisas mais da hora. Aí ele fala aqui de você fazer um pouco mais. O que é a lei da compensação, cara? Vamos lá. Se você tem que todos os dias correr 3 quilômetros, certo? E todos os dias você tá correndo 5 quilômetros. A lei da compensação, o universo, ele vai dar um jeito de te recompensar, certo? Por essas suas pequenas decisões. A lei da compensação é exatamente isso. Ela te compensa pelas suas decisões de fazer algo a mais, certo? Então esse insight aí foi muito da hora, assim. Cara, anotei aqui, surreal. Agora vamos para o Insight 5. Qual é o Insight 5 dele? Como ter um pensamento preciso, tá? O Napoleão Hill aqui, ele fala que, além do, eu te falei lá, de você ter definições de metas, né? Que é o segundo hábito dos milionários, é uma definição de meta. Para você ter uma definição de meta, tá? Você precisa ter um pensamento preciso, né? Você precisa saber o que você quer. Aí ele fala aqui, para você ter esse pensamento preciso, você precisa separar os fatos importantes dos fatos não importantes, beleza? Aí, beleza, David. Como que eu vou fazer isso? Cara, você tem que fazer assim. De onde você veio, um exemplo, você quer definir onde você quer chegar, né? Você vai colocar no papel de onde você veio, certo? Geralmente o que você sente bem fazendo, o que você sente mal, você vai colocar todos esses fatos na mesa, beleza? Isso são fatos importantes. Aí, depois você vai colocar os fatos não importantes. Geralmente, quais são os fatos não importantes, né? Os fatos não importantes são, às vezes você só é quem é por conta do ambiente, tá? O seu ambiente te fez ser aquilo, mas você não gosta de ser aquilo. Então isso daí já é um fato, certo? Que, tipo, não é importante para você definir sua meta clara, entende? Então, tipo assim, você fala, cara, eu jogo futebol, mas eu não gosto de jogar futebol. Eu só jogo porque todo mundo à minha volta joga. Então isso daí já é um fato não importante para você definir sua meta, certo? Então você já coloca lá, como fato não importante, jogar futebol. E aí você vai, né, topicando ali, colocando todos esses tópicos importantes e não importantes, e assim você vai conseguir definir sua meta clara de vida, né? Definindo ali, colocando ali no papel uma checklist das coisas que você gosta e das coisas que você não gosta, né? Muito da hora esse insight aí, tá? Agora vamos pro insight 6, é um insight pequeno aqui, ó. Aí ele falou assim, maldito homem que reza por aquilo que não tem direito. Cara, isso daqui é uma das coisas muito da hora, porque, cara, se você é uma pessoa que não treina, que você não cuida da sua saúde, você não liga também pra sua saúde, você não pode querer chegar nos 50 anos bem, saúde e mente, sabe? Você não pode, cara. Então é isso que ele fala aqui. Maldito homem que reza por aquilo que não tem direito. Então, tipo assim, você pede a Deus, tipo, pai, me dê saúde, mas você não faz um exercício, você não se alimenta bem. Então, maldito esse homem, cara. Muito da hora esse insight aqui, né? Ajuda várias pessoas aí que só pedem todos os dias bênção. Inclusive, Napoleão Hill falou aqui uma das formas de você orar, né? Que na verdade não é você pedir, um exemplo, pai, por favor, me dê saúde. Na verdade, esse é o jeito errado de orar. O jeito certo de orar é você falar, pai, muito obrigado pelas bênçãos e me dê sabedoria para que, com essas bênçãos que o Senhor me deu, que no caso foi um pouco de saúde que eu tenho, que foi uma boa alimentação que eu posso escolher comer, né? Eu sou consciente, eu posso escolher uma boa alimentação, me dê sabedoria para tomar as decisões certas, me dê sabedoria para no meu dia falar, cara, eu tenho que treinar e ir treinar e concluir meu treino. Me dê sabedoria e é isso. Esse é o jeito certo. Nunca peça, pai, me dê saúde, não, peça sabedoria para que agradeça pelas suas bênçãos e peça sabedoria para você usar suas bênçãos, né? Muito da hora. Agora vamos aqui para o Insight 7, né? O Insight 7 ele fala assim, não importa o quanto de dinheiro você tem, o quanto você seja inteligente ou qualquer coisa no mundo, se você não tem paz de espírito, você é pobre. Cara, isso aqui é surreal. E ele fala assim, de algum jeito, de alguma maneira, você tem que se conectar com a inteligência infinita. A inteligência infinita que ele fala é Deus, né? Então ele fala, cara, se você não tem esse seu lado espiritual, se ele é vazio, você vai ser vazio para sempre. Não importa se você tem o melhor carro, a melhor casa. Então, é uma dica até minha também, cara. Pra mim, o sentido da vida é espiritual, sabe? Tipo assim, quando você tá bem espiritualmente, quando você tá conectado, certo? Com Deus,
cara, sua vida muda totalmente. Quando você está na fase ruim, você está bem. Quando você está na fase boa, você está bem. Em qualquer momento da sua vida, você está bem, cara. Porque você está conectado ali espiritual. Você está entendendo o que você veio para fazer aqui na Terra. Então, bem da hora esse insight aí. Agora o insight 8, tá? Ele fala assim: tenha um desejo ardente, tá? Dentro de você. Beleza? Ter um propósito definido, isso ajuda muito você ter um desejo ardente. Porque, cara, ele falou que as pessoas, né, os caras multimilionários, eles conseguiram, né, todo esse sucesso na vida deles porque eles têm um desejo ardente, beleza? E esse desejo ardente, certo? Aí ele até enfatiza aqui, né? O desejo ardente, como é esse desejo ardente, né? De você, quando você for almoçar, você vai pensar nisso que você quer, né? Nesse desejo. Quando você for dormir, você vai dormir pensando, você vai sonhar com isso, com esse desejo. E quando acordar, a primeira coisa que você vai pensar é nisso. E todos os dias você tá pensando nisso. Toda hora você tá pensando nisso. Em qualquer momento, com qualquer pessoa. Isso é você ter um desejo ardente. E quando ele fala, né, pra você ter metas claras, ele diz que começa daí. Se você não tem uma meta clara, se você não tem algo concreto na sua mente, você não consegue ter um desejo ardente, cara. Não nem adianta. Agora, depois que você definir, certo? Sua meta clara do que você quer, quando você definir seu plano de ação, o que você vai fazer, cara, todos os dias você acorda com um desejo imensurável dentro de você, beleza? Então, muito da hora aí esse insight. Agora, vamos aqui pro insight 9, certo? O penúltimo insight, muito da hora. Que ele fala assim: personalidade agradável, tá? E ele dá algumas dicas sobre a sua personalidade agradável, o quanto é importante você ter personalidade agradável diante da sociedade, beleza? Isso daí vai te deixar muito à frente, assim, da maioria das pessoas. Ele fala que uma das coisas mais importantes, tá, da personalidade agradável é o jeito que você fala, é o tom de voz, beleza? Então, se você chega, né, aí ele até deu uma explicação, né? Ele falou, se você acha que não tem diferença, né, do tom de voz, o jeito que você fala, presta atenção agora. Ele dá um exemplo assim: imagina se eu chego na minha esposa e falo assim, amor, te amo, tá? Rápido. Agora, imagina se eu chego pra ela e falo assim, amor, eu te amo. Cara, isso daí muda totalmente o discurso. A primeira vez que eu falei, né, que eu falei rápido, dá um ar ali que eu tô meio que apressado, meio que agoniado, né? Na segunda vez que eu falei, eu tô mais calmo, eu tô mais tranquilo, parece que eu tô bem mais consciente do que eu estou falando, parece que eu tenho bem mais firmeza, né, sobre o que eu estou falando. Então, saiba muito aí o seu tom de voz, cara. Saiba ajustar para a situação que você vai viver, logicamente. Muito da hora. Agora, vamos aqui pro insight 10, beleza? Que ele falou assim: existem as leis cósmicas do hábito, tá? Dos hábitos. Se você planta um grão de trigo, você não vai colher milho. Aí ele dá esse exemplo aqui do fazendeiro, né? E até o que eu te falei lá das ordens naturais das coisas. Cara, é a lógica, tá? O mundo, o universo, ele é muito mais lógico do que você imagina. Tipo assim, cara, se você, né, planta um grão de trigo, você não vai colher milho, cara. É simples a matemática. Então, tipo assim, cara, se você quer ficar bem financeiramente, mas você não chegou a ler nem 3 livros, você não vai ficar bem financeiramente. Tá? Agora, se você, um exemplo, você leu 30 livros sobre educação financeira, sobre finanças, é impossível você não ter uma boa renda, não ter uma boa estabilidade financeira. Mas por quê? As coisas é mais lógica do que parece ser, tá? Se você planta um grão de trigo, você não vai colher milho, cara, é lógico. Então, use essa lógica ao seu favor, use a ordem natural das coisas. É exatamente isso, você usar ao seu favor. O quê? Ah, eu quero ter uma empresa de sucesso. Cara, você tem que começar. Primeiro, você tem que começar a ler livros, visões de pessoas que já estiveram lá onde você quer chegar, tá? E aí você tem que começar a andar com pessoas que estão de acordo, que tem nexo, né, com o seu objetivo. E aí você tem que começar a falar igual essas pessoas, você vai ter que se vestir igual essas pessoas. Quando você estruturar toda a base, você vai ver que as coisas são lógicas. É como você plantar ali, tá? E depois você vai colher. Então, muito da hora aí, tá? Esse insight das leis cósmicas, né? Agora, né, pra finalizar aqui, temos o último insight. Sei que tenha finalizado ali no 10, mas temos um aqui que é muito da hora, que é o Insight 12, beleza? O Insight 12 cara, é o que ele falou assim em todas as obras dele, que no caso é, Insight 12 não, Insight 11, né? Que é o que ele falou em todas as obras dele, né? Que é, o que quer que a mente possa conceber, ela pode alcançar, tá? Essa frase aí, ele fala, cara, pega essa frase, coloca no seu espelho, coloca no seu quarto, coloca no seu, na sua televisão, coloca em todo lugar da sua casa, pra você sempre olhar e falar, cara, o que minha mente pode conceber, ela pode alcançar. Traduzindo pra você que não entendeu, tá? O que sua mente pode pensar, o que sua mente pode imaginar, ela pode alcançar. Então, tipo assim, se você consegue ver na sua mente aí, um exemplo, o carro mais caro do mundo de 100 milhões, você pode alcançar esse carro, cara. Você pode alcançar. Então, conceber é isso. Se você pode entender, né? Agora, lógico, não tem como eu chegar em um lugar que eu nem imagino.
né? Então, mas se eu tenho um lugar na minha mente que eu falo, cara, eu gostaria de ir nesse lugar, se minha mente pôde conceber, ela pode alcançar, tá? Então, isso aí é muito da hora. Esse foi o insight aí, o último insight do Hábitos Milionários do Napoleão Hill, né? Muito da hora, mais um episódio aqui com você. Comenta aí o que você achou desse episódio, né? Comenta aí se algum desses insights, né, alguns desses ensinamentos te pegou, se agregou valor na sua vida, tá? Curte, me segue aí, beleza? E tamo junto. Esse foi mais um episódio, eu acho que esse daqui é o 6º episódio da saga Napoleão Hill. Temos mais alguns aí, tá? Eu quero deixar Pense e Enriqueça por último, né? Da nossa saga aqui, mas tem alguns. O próximo eu não sei qual vai ser, cara, mas tem um muito da hora que é Capitão da Minha Alma. É algo do tipo assim, do Napoleão Hill, muito da hora. Eu acho que vai ter muitos insights lá, né? Eu acho que ele vai falar bem mais sobre o lado espiritual, assim. Enfim, eu vou ler e vou trazer aqui pra vocês novamente os insights, os aprendizados, né, que eu tiver lá. Beleza? Tamo junto, esse foi mais um episódio. Muito obrigado pela sua atenção, tá? Como eu te falei aí, curte, faz tudo o que tem que fazer aí. Se você quiser se aprofundar nesse livro aqui, Hábitos Milionários, eu vou deixar um link aqui, certo, embaixo. Você clica nesse link e você vai direto para a Amazon e lá você vai poder comprar do autor original, beleza? O livro do autor original. E lógico, né? O que eu te falei foi os insights que eu peguei. Mas lá você vai conseguir ler o livro e pegar seus próprios insights para sua vida que você está hoje, beleza? É isso. Tamo junto, muito da hora aí e até a próxima, tá? Fui!